E quando eu falo apostar na qualidade da comida, tem dois caminhos aí que a gente precisa adotar. O primeiro, colocar as fichas nos alimentos que são mais nutritivos em relação à quantidade de caloria que eles têm. Então, quanto mais nutrição, quanto mais proteínas, vitaminas e minerais o alimento tem em menos quantidade de caloria, mais nutritivo ele é para você. E quando eu estou falando de alimentos assim, eu estou falando basicamente de animais e plantas. Animais e plantas. Esses alimentos, quanto mais deles você comer, mais você vai ficar nutrido, menos você vai sobrecarregar o seu corpo e mais você vai conseguir controlar a variável que mais ferra a dieta das pessoas, que é a fome, né? Vai diminuir bastante as compulsões. Então, apostar na qualidade da dieta é escolher esses alimentos nutritivos. E olha só, faz 40 anos que a gente vê capas de revistas e naquelas que ficam no caixa do supermercado lá, que ensina a fazer dieta errada, né? Já falo dieta errada porque eu nunca vi nada útil na capa de uma revista dessa, né? E lá está escrito para você evitar alimentos de origem animal, para você evitar... Agora não, né? De um tempinho para cá já não estão falando mais mal do ovo, mas continuam falando assim que é muito perigoso, que tem que tomar cuidado com o colesterol, né? Existem aí várias vertentes vindo dizendo que a alimentação à base de plantas é superior, quando as evidências todas mostram que essa não é a verdade, né? Então a gente começa a ter medo de comer esses alimentos com liberdade, acha que tem que comer pouquinho, acha que não pode comer demais. A segunda frente é diminuir o máximo possível os alimentos que são pobres, que têm muita caloria em relação à quantidade de vitaminas e minerais. E aí eu tô falando de quem? Eu tô falando das porcarias mesmo, né? E quando eu falo porcaria, as pessoas acham que é só salgadinho e comida industrializada que tem conservantes, mas a gente pode comer alimento processado dentro de casa, fazendo ele de forma artesanal. Um exemplo disso, açúcar, massas. Quando a gente faz um bolo caseiro em casa, a gente está misturando gorduras com, né, gorduras puras com farináceos, então a gente está fazendo, e isso é pouco nutritivo, é um bolo, uma massa, né? Esses alimentos são muito pobres, então a gente tem que diminuir o máximo possível esses, e calma, porque eu ainda vou para o terceiro comportamento, antes de ficar assustado com esse tipo de conduta. Mas aqui a gente tem um problema sério, e onde as pessoas perdem a mão. Porque as pessoas normalmente elas querem comer os alimentos, elas acreditam que estão tendo uma dieta saudável, priorizando cereais integrais, grãos, evitando os alimentos ricos em gordura, e ainda isso são alimentos com alta quantidade de carboidratos, que são pobres em proteínas, vitaminas e minerais, os grãos, né? E aí ainda ela acrescenta, de vez em quando, um doce, quando ela dá uma escapada, um suco, um refrigerante, então ela está somando problemas, né? Nesse contexto, né, uma dieta à base de grãos é uma dieta muito pobre, que faz a pessoa ter muita fome, ainda mais se ela está evitando os alimentos mais nutritivos, né? Então, tem muito mito aí no meio, né? O que é o mais nutritivo para a gente? Tem gente que acredita que feijão e soja é mais nutritivo do que ovo e carne, quando a gente sabe que não é, né? E são alimentos que são pobres, e a pessoa vai ter que comer um grande volume daquilo, com bastante amido, para conseguir suprir as necessidades de proteínas e minerais.